Nosso tema de hoje é sobrecarga materna, um tema bem interessante aí para as mamães que têm um acúmulo de tarefas e fica sem saber lidar com elas, se organizar para poder facilitar e amenizar um pouco esse cansaço, essa pressão na mente. Então eu convidei hoje uma pessoa que sabe na prática como funciona essa demanda toda, né, da maternidade, e poderá abrir aí um pouquinho nossa cabeça para a gente poder aprender, né, a lidar com a demanda na maternidade. Vou convidar aqui a galera para poder participar da live. Quem for chegando também vai convidando as mamães para ouvir um pouquinho sobre essa sobrecarga. Eu sempre falo por aqui sobre introdução alimentar, alimentação infantil, mas esse tema é voltado diretamente para as mamães, que se a mamãe não estiver bem, não tem como ela cuidar do próximo, né? Que é o seu filho ou filha. Para quem não me conhece, eu sou Marília, a mamãe do Rudá. Aqui no Ranguinho do Rudá eu posto a rotina alimentar saudável dele, diária. Incentivo aí as mamães a fazer a introdução alimentar saudável, desde a introdução alimentar, 6 meses, até os 2 anos, e se possível manter uma alimentação saudável aí para a criança na primeira infância. E peço a colaboração das mamães, né, para se juntar comigo para a gente poder formar uma geração com menos doença. Eu elaborei um e-book que é sobre a introdução alimentar, os 7 erros mais cometidos na introdução alimentar. Então as mamães que vão começar a introdução alimentar podem baixar esse e-book, o link está na bio, e aí poderá estar evitando esses erros para poder fazer uma introdução alimentar mais assertiva, mais tranquila, menos ansiedade, menos deslizes, nem vou dizer erros, mas deslizes. Estão me ouvindo bem, gente? Vou estar convidando aqui a convidada de hoje, vou estar chamando ela, que é coach materna, educadora parental. E auxiliar a gente nesse tema de hoje. Convidem aí as mamães, o pessoal que já está aí. Convida as mamães para poder participar dessa live. Aguardando aí nossa convidada chegar. Pronto. Estão conseguindo me ouvir bem? Eu sempre foco aqui na alimentação saudável para crianças, para a gente poder garantir uma qualidade de vida, né? Formação do paladar, criação de hábitos saudáveis. Que bom, bem-vinda, Mayara, Nai.
Olá, boa noite. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Bem-vinda aqui. Estou ouvindo sim. Obrigada. É... Primeira vez aqui, né, no Ranking do Rudá. Espero que seja a primeira de muitas. Sim, É, obrigada pelo convite. eu que agradeço. Precisamos falar muito sobre essa sobrecarga, uma ajudar as outras. Fico Com feliz em certeza. poder compartilhar esse assunto com uma profissional que sabe das nossas dores e sabe como resolver ou amenizar, pelo menos, né? Sim, Essa demanda aí, a maternidade, ela vem. Já por ser mulher, a gente traz muito peso, né? Uma bagagem muito pesada. E com a maternidade, essa explosão de informações e várias outras questões que vão surgindo aí com o desenvolvimento do bebê. E aí eu decidi te convidar para a gente falar sobre isso. Aí se apresente, compartilhe essa live para as mamães participarem. então, gente, boa noite a todos que estão entrando aí. Eu sou Letícia Matos, sou educadora parental, consultora em criação consciente e coach materna. Sou mãe do Bernardo, de 6 anos, e do Heitor, de 4 anos, né? Estou muito feliz pelo convite, pelo tema que a gente vai abordar, um tema tão importante que eu venho falando já há bastante tempo, que é a questão da sobrecarga materna, que se acentuou muito no último ano por conta dessa pandemia, e que eu tenho certeza que nesses próximos meses que a gente vai viver, que a gente ainda vai estar enfrentando essa batalha, vai ser ainda mais desgastante, ainda mais desafiador para as mães que estão em casa, né? Que estão aí vivendo dias intensos com os filhos. Se antes de tudo que a gente está passando já era desafiador, né? Toda essa questão de sobrecarga, mas era invisível para a sociedade, né? As mães ficavam com todas as atribuições de filho, de casa, a maioria tendo que trabalhar fora também, só que é meio que invisível essa sobrecarga materna, pouco se falava sobre isso. E a gente precisa estar chamando a atenção para esse assunto, porque mães estão adoecendo física e emocionalmente por conta disso. Então é preciso, é necessário conversar sobre esse assunto. Eu sou mãe de dois meninos também, passo 24 horas do dia com eles e sinto na pele essa sobrecarga, né? O que me faz ir mais ainda atrás desse assunto para estar ajudando outras mães nessa rotina que é tão desafiadora, que é tão desgastante e que é necessário. A gente não tem para onde correr, a gente precisa cuidar dos nossos filhos. Então, como fazer isso de uma forma que seja mais leve e mais, digamos que justa com as mães, né? Que elas se sintam realmente acolhidas e percebam que o seu trabalho é importante e que é possível maternar com consciência, com responsabilidade, mas também com um maternar mais leve. É verdade. Por mais que uma mãe ela tenha uma rede de apoio, tenha uma ajuda, nós como mamãe temos aquela pressão mesmo de ter Sim. que dar conta mesmo, de querer abraçar tudo para poder fazer. E aí eu gostaria que você explicasse para a gente o que seria a definição da sobrecarga materna, além do que a gente já sabe, né? Então, ao longo da história das mulheres, né, a sociedade foi plantando essa sementinha de que é a mulher que é a responsável por tudo. Então, é a mulher que é a responsável. A mulher antigamente ficava em casa e a mulher era responsável pelo cuidado com os filhos, pelos afazeres domésticos, pelo cuidado com o seu cônjuge. Um adulto, né, que deveria ser parceiro das esposas, ele se torna um filho a mais, mais um cuidado para essa mulher. E a sociedade foi empurrando, foi enfiando como de uma forma cultural, foi enraizando esses pensamentos de que a mulher, desde pequenininha, ela é treinada para quê? Para casar e cuidar do seu marido, para casar e cuidar dos seus filhos, para casar e cuidar da casa. E mesmo a gente tendo evoluído durante os últimos anos, a mulher, né, tomando o poder no mercado de trabalho, que ainda está longe de ser justo e igualitário, mas mesmo a mulher saindo de casa para trabalhar, ela se posicionando de igual no financeiro da casa, né? Digamos assim, ela vai para a rua, ela também traz o sustento para casa. A mulher continuou sendo a principal responsável pelas outras obrigações da casa. Porque a partir do momento que você é um ser humano adulto, que você come, que você se veste, que você tem filhos,
Você é responsável por tudo isso, independente do sexo que você tem. Se você é homem ou se é mulher, independente. Você, a partir do momento que você é um adulto, você tem responsabilidades de adulto, que é fazer a própria comida, cuidar da higiene. E essas responsabilidades caem sobre as mulheres. Mesmo elas tendo que sair todos os dias para trabalhar fora, os afazeres domésticos, cuidados com os filhos e os cuidados com o marido caem em cima das mulheres. E aí, quando a gente se depara com uma pandemia, como estamos vivendo, em que todo mundo vai para dentro de casa, em que o trabalho invade as casas, porque estamos trabalhando, a maioria em home office, né? O marido, os homens, têm pouco mínimo da sua rotina afetada, enquanto as mulheres precisam reorganizar toda a sua vida, que já era desgastante, já era, né, como muitos, já foi mencionado até com um tom de piada, o terceiro turno, o quarto turno da mulher, né? Isso não é engraçado, porque isso desgasta emocionalmente essa mulher e fisicamente. E aí agora, com questões de home office, as mulheres estão dando conta dos trabalhos domésticos, dos filhos, da escola dos filhos e do seu próprio trabalho. Então a gente percebe que ainda está muito longe de ter uma distribuição igualitária das funções que fazem parte do âmbito familiar. Mesmo tendo ali 2 adultos, e eu falo isso como uma mãe solo, mas eu conheço muitas mulheres que são casadas, que vivem um relacionamento, mas abraçam tudo sozinhas. Uma, porque o parceiro foi educado nessa condição, cresceu vendo sua mãe e o seu pai nessa condição, e é muito difícil para os homens também, né, se desprenderem disso e evoluírem. É uma responsabilidade deles fazer isso, mas a gente considera muito difícil quebrar essas crenças e esses padrões. E as mulheres também. As mulheres também cresceram com esses padrões, internalizaram esses padrões e se sentem responsáveis por tudo isso. Não é só porque elas querem fazer, elas se sentem na obrigação. E aí é um peso muito grande. E aí é onde vai acumulando essa sobrecarga, onde essas mulheres vão se sentindo cada vez mais esgotadas, cada vez mais desgastadas. Eu escrevi um texto para o Dia da Mulher, até publiquei no meu feed, e eu finalizei o texto falando que muitas mulheres amargas, muitas mulheres, né, como chamam, mal-humoradas, estressadas, loucas, essas mulheres estão sobrecarregadas. Elas estão tão sobrecarregadas, eu coloquei no texto, que elas não têm mais força para sorrir. Porque é tanta coisa na nossa mente, tantas funções que a gente tem que pensar no dia a dia do filho, tantas responsabilidades, o que vai ter de almoço, e cai tudo sobre a mulher. Enquanto o marido, ou o pai, né, o genitor ali, independente do relacionamento que tem, ele pensa o quê? Ele trabalha fora, né? Ou ele trabalha agora em home office, brinca um pouquinho com o filho, distrai ali por uns minutinhos, mas as outras responsabilidades, aquelas responsabilidades que são meio invisíveis, né? Que se ninguém fizer, vira um caos. Mas que a gente não percebe, porque já está tão automático, tão na rotina inserida da mulher, essas responsabilidades vão pesando. E vão transformando essa sobrecarga, vão aumentando essa sobrecarga da mulher e vão deixando essa mulher cada vez mais, né, desgastada emocionalmente e fisicamente. E aí não tem como tratar a criação consciente, não tem como cuidar de uma alimentação do filho, não tem como cuidar adequadamente da saúde do filho se essa mulher não está sendo bem cuidada. Se essa mulher não tem disposição para cuidar adequadamente, porque ela é muitas funções para um ser humano apenas. E mesmo com redes de apoio, como você falou antes, ainda assim, né, alivia um pouco, mas ainda assim a carga maior não é devidamente distribuída. Você falou aí sobre a pandemia e eu vejo vários relatos das mães que estão exaustas por conta da pandemia e o trabalho está dobrando, que está complicado fazer uma rotina, ter uma rotina. E está afetando na alimentação, afetando no desenvolvimento da criança, está afetando na relação da mãe com o filho e o pai, porque está todo mundo dentro de casa convivendo com os defeitos e as qualidades mais à flor da pele, né? Então, quais seriam as consequências dessa sobrecarga, né? Que nós sabemos que pode ter a exaustão, pode levar até a depressão.
Exato. Então, toda essa rotina caótica que a gente está vivendo pegou todo mundo de surpresa, né? Então, lá no comecinho, o meu principal conselho é uma realidade diferente, é uma realidade que nos surpreendeu, que ninguém estava preparado para lidar. Só que agora a gente já está vivendo isso há um ano e pelo cenário que a gente está neste momento, eu acredito que 2021 vai ser mais um ano desafiador aí, mais um ano. Eu, por exemplo, os meus filhos ainda não conseguiram retomar a escola. Eles estão para começar, aparece um caso, eles ainda não iniciaram o ano letivo aqui. Então, eu acredito que a gente ainda vai se prolongar por bons meses nessa situação, nessa realidade. O que eu sempre falo para as mães? Primeiro, a gente precisa escolher as batalhas que a gente vai lutar durante o dia. O que realmente importa e é essencial para o desenvolvimento das nossas crianças e para a nossa saúde física e mental. O que realmente eu preciso abraçar e dizer, não, essa briga eu preciso comprar hoje, essa briga é necessária hoje. Porque o que acontece? A gente se sente tão na obrigação de deixar tudo perfeito, de ser perfeita em tudo, né? Isso é uma exigência que a sociedade joga nas costas das mulheres, de que elas têm que dar conta e que têm que fazer bem feito, que a gente acaba, durante o dia, pegando todas essas demandas, todas essas funções e acreditando que é tudo nossa responsabilidade e que tudo precisa ser feito imediatamente. E aí o que acontece? A gente não dá conta. A conta não fecha, 24 horas do dia não tem como dar conta de tudo, ainda mais se você estiver trabalhando em casa de home office. O que é prioridade? Cuidar de você, cuidar dessa mulher que está aí, dando o máximo de si, e cuidar dos seus filhos. Certo? Essa é a responsabilidade. E os filhos ainda não deveriam, pelo menos, ser responsabilidade apenas da mulher. Ela deveria cuidar de si e 50% dos filhos, vamos dizer assim. A conta justa. Certo? O que é responsabilidade? O que é necessário para um dia realmente funcionar? E aqui é importante, eu sempre falo, organizem a rotina com as crianças. Organizem essa rotina que vai ser desafiadora, mas incluam as crianças junto, incluam os parceiros juntos, para que todos estejam alinhados, para que o dia seja o mais leve possível, dentro da realidade de cada um, né? Eu sempre falo, a realidade de cada família. O que você consegue fazer hoje dentro da sua rotina? O que deve ser prioridade? A criança que está muito tempo trancada dentro de casa, que está sem contato com outras crianças, ela vai passar, infelizmente, mais tempo na frente das telas. É uma realidade, sim, que a gente está presenciando hoje e está tudo bem, né? O que a gente pode fazer é distribuir esse tempo de tela de uma forma que seja mais ameno, que não impacte tanto no desenvolvimento. E equilibrar com atividades para essa criança, para estimular essa criança a brincar sozinha, porque muitas demandas das mães, muita sobrecarga também, é por conta de ter que passar o dia todo distraindo. A criança pede atenção, ela necessita de atenção. Então, tentar equilibrar ao máximo essa atenção, distribuindo ao longo do dia momentos em que você tira para estar com a criança, e aí esses momentos podem ser incluindo a criança na rotina do dia a dia também. São momentos que você vai estar junto com a criança não vai estar lá na frente da TV e você vai conseguir estar dando um tempo melhor de conexão com essas crianças de qualidade, enfim, para que essa rotina fique um pouco mais leve para todo mundo, né? E estimular essas crianças, as nossas crianças, a brincarem sozinhas também. Como a gente está dentro de casa, as crianças desaprenderam a brincar sozinha porque elas recebem um estímulo em excesso da TV. Quando a gente foi para dentro de casa, que começou a pandemia, as crianças estavam o quê? Elas não sabiam brincar. Eu recebia muitas queixas de mães, eu não consigo trabalhar, fazer o home office, fazer o almoço, cuidar da casa, porque o meu filho me chama o dia todo. Ele vai chamar, porque ele é uma criança e precisa de atenção, mas ele também pode e deve ser estimulado a brincar sozinho. Porque daí essa mãe consegue ter um tempo para cuidar de si, enquanto a criança está brincando sozinha. Numa realidade perfeita, todas essas crianças saberiam pegar umas peças de montar, pegar alguma atividade e brincar sozinha. Na realidade que a gente tem hoje, nossas crianças não sabem brincar. E as mães que estão hoje trabalhando de home office têm a dificuldade de distrair os filhos sem ser com o uso de tela. Uma forma de ajudar essas mães nessa sobrecarga é isso, é estimular essas crianças na autonomia e na independência para que elas possam brincar sozinhas ao longo do dia, para que elas possam ter momentos de distração sozinhas em atividades. E enquanto essa mãe consegue ou cuidar de outras demandas, mas o que eu recomendo é cuidar de si. Porque se a prioridade é a mãe e depois os filhos, se os filhos estão distraídos, brincando, eu consegui equilibrar ali, eu preciso agora cuidar de mim.
Porque daí, quando terminar essas atividades da criança, quando ela for ter necessidade de atenção, você não vai estar sobrecarregada e exausta porque está fazendo as outras funções. Porque a sobrecarga, ela gera o quê? Impaciência e intolerância com a criança. A criança é a primeira pessoa, depois da mãe, é a primeira pessoa que sofre com essa sobrecarga materna. Porque da onde que eu vou tirar forças para racionalizar, para pensar com consciência em como agir nos comportamentos difíceis da criança se eu estou exausta? Se eu estou de saco cheio de tudo? É muito difícil para a mãe conseguir aplicar uma criação consciente com os seus filhos diante de uma sobrecarga materna, diante dessa falta de cuidado com ela. Então eu sempre digo, organizem a rotina de modo que você seja a prioridade, sim. A casa pode esperar, todo o resto pode esperar. A alimentação é algo que precisa ser priorizado também. Lá no começo, quando começou todo esse caos da pandemia, a gente foi levando, né? Era algo novo e a gente estava numa realidade totalmente nova, então a gente foi deixando as crianças mais tempo na tela, foi ignorando algumas questões de alimentação, só que nós já estamos há 1 ano nesse cenário. Então a gente precisa entender que algumas coisas estão impactando sim no desenvolvimento das nossas crianças. E o que estiver no nosso alcance, a gente precisa intervir para ajudar. As nossas crianças estão mais sedentárias, porque elas não estão tendo tempo de qualidade de atividade lá fora, brincando, se movimentando. Então, tivemos um aumento de telas, um aumento na sobrecarga das mães e um desafio maior aí nessa questão de alimentação. Então, eu preciso organizar o meu dia para priorizar realmente o que vai estar impactando no desenvolvimento, na minha rotina e no desenvolvimento da minha criança. Então, eu preciso pensar sobre isso. Porque senão, se a gente for olhar, tem muitas funções que a gente tem que trabalhar. Tem muitas coisas que a gente precisa fazer. Só que para que essa mãe não se sinta sobrecarregada no final do dia, ela precisa escolher o que realmente ela vai comprar de briga, quais as batalhas que ela vai comprar naquele dia. E organizar a rotina é fundamental para isso. Eu gostaria de saber, assim, quando uma mãe está desesperada, aí chega para você, Letícia, eu não sei mais o que fazer, estou no meu limite, qual é a primeira orientação que você passa para ela? Primeiro de tudo, eu sempre que eu converso com as mães reconhece as suas necessidades? Quais as necessidades que você tem ao longo do dia? Porque a gente espera chegar no limite, no nosso limite. Nós vamos nos deixando para trás. A gente faz o almoço, a gente cuida dos filhos, a gente atende o marido, a gente cuida de alguma coisa aqui. As mulheres não se permitem parar e se observar. Nós estamos desconectados de nós mesmos porque a gente acha que tem que dar conta de todo o resto, tem que dar conta de tudo ao nosso redor. Então, sempre que uma mãe chega para mim e fala assim, eu cheguei no meu limite, eu não sei mais o que fazer. Você reconhece isso, que normalmente elas ultrapassam o limite, né? Saem gritando, brigando com todo mundo, aí vem o sentimento de culpa, aí vem me procurar. Né? Aí vem procurar ajuda depois que ultrapassou esse limite. Então, a gente precisa voltar aí um pouquinho e pensar, onde que é esse teu limite? Porque a intenção é não ultrapassar ele. Quais as tuas necessidades ao longo do dia? Consegue perceber isso? Consegue perceber quando você sente que todo o teu corpo já está exausto? E aí você sente e faz uma pausa de 5 minutos que seja. As mulheres não se permitem isso. Porque uma mulher sentada no sofá para descansar por 5 minutos é vista como alguém que está o dia todo parado. Mas ninguém vê tudo que ela fez ao longo do dia. Então você tem que se permitir. Porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai olhar, olha, eu tô vendo que você tá muito cansada, senta um pouquinho ali, toma uma água, toma um café parada, faz uma refeição adequadamente. Ninguém vai fazer isso por você. Essa é a realidade das mães. Então você precisa enxergar essa necessidade que você tem, qual a sua necessidade ao longo do dia, para poder agir antes de estourar esse limite. Porque depois que ultrapassa esse limite, vem o sentimento de culpa por talvez ter brigado, gritado, batido com o filho, por ter se sentindo assim, por estar sobrecarregada. Aí a gente culpa todo mundo, realmente a responsabilidade deveria ser de todos, mas isso não é uma realidade de agora. A gente precisa agora pegar o que está ao nosso alcance para resolver essa situação da sobrecarga materna. É um assunto que precisa sim ser levado adiante, para que seja tomado consciência dos parceiros, da sociedade geral, que as mulheres estão sobrecarregadas. Mas a mulher precisa entender que ela também tem que parar.
que ela não é responsável por tudo e que ela não vai dar conta de tudo. Porque é humanamente impossível ela dar conta de tudo. Quando as mulheres tomam consciência disso, muitas mulheres que eu atendo falam, a louça do café ainda está na pia. Porque hoje eu não tinha condições de cuidar da louça do café. Porque se eu cuidasse da louça do café, o filho ia chamar logo em seguida e eu não ia ter o meu momento da manhã para cuidar de mim. E daí o dia ia se arrastar totalmente. Quando a mulher se prioriza, se coloca em primeiro lugar e se cuida desde o início do dia, as tarefas, as atividades, toda a rotina tendem a ficar mais leves. Porque eu cuidei de mim e eu estou pronta para encarar todos os desafios que o dia vai me trazer. Não que vai ser perfeito, não que todos os dias vão ser belos, mas eu vou estar mais preparada para isso. O dia que eu consigo tomar o meu café sentada, ler o meu livro, que eu tenho como meta ler pelo menos um capítulo ali depois do café da manhã, tomar um banho, o meu dia é outro. Quando eu já começo o dia atropelando tudo, com criança gritando, com eles brigando, tentando dar conta de tudo, porque daí já começa um caos e o caos internaliza na gente. É automático, se a gente não cuidar, a gente vai arrastando. O dia é mais difícil. Um simples choro dos meus filhos já se torna algo muito irritante. Que num dia normal que eu estou bem, eu resolvo numa boa. Mas num dia que eu estou irritada e no meio do caos, um choro deles é um gatilho para mim explodir, estourar, gritar. Ter essa consciência é fundamental para aliviar um pouco essa sobrecarga materna. É fazer o que a gente tem nas nossas mãos de ferramenta, utilizar isso para melhorar os nossos dias. Perfeito. Eu tenho uma curiosidade, porque eu sempre falo aqui que a teoria, a gente aprende a teoria, a gente consegue passar para as pessoas como fazer, né? Se tem um passo a passo, se tem algum método, a gente passa de forma tranquila. Mas eu gostaria de saber, assim, você, com a sua prática, como está sendo nessa pandemia, né? Manter o equilíbrio emocional, ter 2 filhos, como hoje você colocou no story, disputando sua atenção, você pegar o notebook ou qualquer outra coisa para fazer o seu trabalho home office e tá ali as 2 crianças querendo brincar, querendo atenção. E aí você tem a sua teoria do que você está estudando, do que você aprendeu, e tem a sua prática diária Sim. aí, né? Com os 2 filhos. Todas as mães que eu atendo e todas as mães que me buscam para atendimento, eu sempre falo para elas que a gente vai errar muito. Existem as ferramentas, elas auxiliam sim no dia a dia, e quando a gente se dedica a aplicar elas na prática, realmente a gente tem um resultado muito positivo. Eu consigo isso aqui com os meninos, só que como eu falei, nos dias que eu não estou bem, e eu tenho esses dias, como qualquer mãe tem, fica muito difícil eu conseguir atender as necessidades dos meus filhos, porque as minhas necessidades não estão atendidas. Então, antes de qualquer ferramenta, antes de qualquer teoria, eu preciso aprender a olhar para essa mãe, essa mulher que está por trás. Se essa mãe estiver cuidada, se essa mãe souber das suas necessidades e se essa mãe aprender a respeitar os seus limites, ela vai ter muito mais condições de aplicar as ferramentas na prática. Porque a gente consegue oferecer para os nossos filhos aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente tem. E se hoje eu não estou bem, fica muito difícil eu enxergar as necessidades do meu filho. Porque eu não estou enxergando nem as minhas. Como que eu vou enxergar as necessidades da outra criança? E realmente, nesse último ano, principalmente a minha realidade foi de mudança, de separação. A gente mudou 4 vezes no último ano, eu sozinho com os 2. E não tem como eu dizer assim, não, todos os dias, das 7 da manhã, a hora que a gente acorda, às 7 da noite, a hora que eles vão dormir, o nosso dia é perfeito. Os meus filhos respeitam todos os comandos, eu falo um tom de voz ameno o tempo todo, é perfeito. Não. E eu falo isso para as mães que eu atendo. Temos momentos de caos, temos momentos de grito, temos momentos em que a gente se perde sim. E tomar consciência de que isso vai acontecer. Não só porque é normal, mas porque a gente está vivendo ainda uma realidade muito mais intensa. Então, quando tomo consciência assim, poxa, eu errei aqui, agora eu vou reparar esse erro. Porque os meus filhos não querem uma mãe perfeita que fale o tempo todo baixinho com eles. Eles querem uma mãe real. Uma mãe que entenda assim, agora eu errei,
eu peço desculpas e agora como a gente vai sentar, eu sempre falo, eu faço bastante reunião de sentar na mesa com eles e conversar depois que as situações difíceis passam. Então, ó, o que aconteceu? A mamãe se perdeu ali, a mamãe ficou nervosa, a mamãe gritou. O que a gente pode fazer para melhorar isso? E a mesma coisa acontece quando eles gritam, porque eles também gritam, porque às vezes eles também ficam nervosos, e aí a gente conversa e aí a gente diz, não é isso que a gente quer, não é esse o caminho que a gente quer seguir. A gente quer um relacionamento de respeito. Eu respeito eles, eles me respeitam, porque nós somos uma família. Então a gente sempre teve essa relação e essa comunicação clara do que a gente quer ao longo do dia. E isso não significa que não tenha momentos. Eu já fiz uma live uma vez falando sobre a raiva. Eu sou uma pessoa explosiva. Eu sou uma pessoa que explode com facilidade. Faz muito tempo que eu não tenho explosões intensas de raiva. Mas eu tenho consciência de que se eu não cuidar de mim e se eu não prestar atenção nos gatilhos, se eu não prestar atenção nas minhas necessidades, há uma grande chance de essa raiva me controlar. E quem são as únicas duas pessoas que convivem comigo, que estão aí confinadas comigo nessa pandemia? São os meus filhos. São eles que vão sofrer se eu não conseguir controlar essa minha raiva. Eu tenho consciência e hoje é muito mais fácil. Mas foram anos trabalhando nisso. Não é uma mágica, não é uma coisa que eu descobri ontem que eu sou explosiva, hoje eu já vou conseguir controlar e tá tudo certo. É um trabalho de consciência diário. E nesse trabalho de consciência diário, eu vou errar e vocês vão errar. E vão ter dias que vão ser mais difíceis. E dependendo da realidade de cada família, vai ser mais desafiador ou menos desafiador. Mas os desafios vão existir. E aí muitas mães procuram, eu não tenho mais jeito. Eu queria muito ser assim, eu queria muito compreender o meu filho, eu queria muito... Por quê? Porque na primeira vez que perde o controle, que desanda ali, que briga, ou até mesmo que bate, já acha que aquilo é a realidade para sempre, que não tem mais solução. Quando na verdade a gente tem solução sim. Porque é um processo de desenvolvimento da nossa criança e do nosso maternar. Não é só a criança que está evoluindo. O ser humano, a mãe que se tornou ali, né, que se transformou quando o filho nasceu, também está evoluindo. Então tá tudo bem se hoje você errou. Eu sempre falo, recomece quantas vezes forem preciso. Agora não deixe, não desista de recomeçar, de tentar de novo, de se comunicar de uma forma melhor com o seu filho, de respeitar ele, de pedir desculpas e dizer, eu errei quando eu gritei com você. Esse comportamento que eu tive não é o certo. Porque não é o certo agir com violência. Não é o certo descarregar as minhas frustrações por estar sobrecarregada num ser humano, não é nem num adulto. Não é certo, imagina numa criança. Então, quando a gente assume que não somos perfeitas, que vão ter momentos em que a gente vai estar cansadas demais para lidar com os nossos filhos, esgotadas demais para lidar com os nossos filhos, e vamos ter deslizes ao longo do dia, que não é o que a gente quer para nossa relação, fica mais fácil aceitar isso, se responsabilizar ao invés de se culpar, e aí aliviar, porque já existe a sobrecarga de todas as demandas. Se a gente carregar mais a culpa de não estar dando, de não estar conseguindo, né, o maternar que a gente idealiza, que a gente deseja, aí essa mãe vai pirar, vai ficar doente mesmo. Física ou emocionalmente, vai acarretar uma depressão. Que muitas mulheres estão aí vivendo, porque acreditam que estão fazendo um péssimo trabalho, porque em determinado momento não conseguiram lidar adequadamente com os filhos, ou os filhos estão tendo comportamentos que elas não gostariam. Quando, na verdade, se for parar para analisar todo o dia dessa mãe com essa criança, tudo que essa mãe conseguiu fazer com essa criança, você vai ver que foi só um detalhezinho. Que lá no fundo nem vai impactar tanto na vida dessa criança. Mas a gente se prende ao quê? Que é outra coisa que a gente arrasta culturalmente. Tudo que a gente faz de errado. Tudo que a gente faz que não deu certo. E esse é um peso que as mulheres carregam muito mais do que os homens também. De acreditar que tem que fazer tudo certinho, tudo adequadamente como manda ali. E aí quando comete algum erro, quando desliza, quando falha de alguma forma, se culpa por isso e não aceita que tá tudo bem. Que pode recomeçar e tentar de novo. Eu gosto muito das suas postagens, porque sempre mostra as falas do seu filho, o mais velho, falando algo para o menor, né, irmão mais novo. Aí eu acho bem interessante o texto que você descreve, porque você sempre mostra o lado emocional do seu filho e o seu lado emocional. Então dá a versão das duas situações. E isso para mim é um incentivo.
muito grande, porque eu tô com um filho com 2 anos e 9 meses e tá sendo uma fase assim incrível, Imagino. né? Porque os 2 anos vêm também cheio de informações, né, para a criança, muitas novidades. E eu tô vendo assim uma cópia da mãe, né? Sim. Quando eu olho assim, aí o pai fala, é você. Foi você falando, é você. E com isso eu consigo perceber onde eu estou errando, a palavra que eu usei para poder evitar ou não usar. Eu participei de um curso falando sobre o grito, e aí eu vi a importância, o poder do grito, né? O que o grito causa no cérebro da criança. E eu Sim. sempre agora fico me policiando quanto aos gritos. E aí, voltando, né, para o seu post, eu fico assim pensando, meu Deus, as crianças falam cada coisa. E a importância da mãe ter que dar aquela pausa, né? Que na disciplina positiva fala muito isso. De você dar pausa para poder respirar, para poder pensar, para poder falar com a criança, porque muitos adultos, eles não veem, não valorizam os sentimentos das crianças. E a É, consequência disso são os adultos aí, né, considerados revoltados ou com algum problema aí com os bloqueios, que hoje também muito se fala abertamente sobre os sim. bloqueios. E é assim uma experiência incrível, né? Ser mãe, principalmente nessa fase assim, de 2 anos, eu fico surpresa. Todos os dias é uma surpresa com as coisas que fala, com de forma geral, né? Eu gostaria de saber se a síndrome de Burnout tem alguma coisa, tem alguma relação com essa sobrecarga materna, porque os sintomas, vamos dizer assim, são os mesmos, né? Desculpa, falhou a sua pergunta, eu não consegui te ouvir. A síndrome de Burnout tem alguma relação com essa sobrecarga materna? Chama Mommy Burnout? Mommy Burnout? Tá falhando, eu não tô te ouvindo. Tá bom pra vocês? Tá falhando? Eu não tô te ouvindo. Eu gostaria de saber se a síndrome de Burnout tem alguma coisa, alguma relação com a sobrecarga materna, porque os sintomas são parecidos, né? Então, eu nunca estudei a fundo, né, para estar me posicionando sobre esse assunto. Mas eu já li alguns relatos, inclusive de algumas mães que já passaram por situações, e pode sim ter relação, né? É porque, na verdade, a sobrecarga materna, ela não é algo ainda que foi estudado a fundo as consequências de fato que causam nessa mãe. Né? O que eu percebo nas mães que eu atendo e no que eu leio a respeito da sobrecarga materna, é que mães estão adoecendo física e emocionalmente por conta dessas demandas exacerbadas que a gente tem ao longo do dia. Ainda provavelmente agora, a partir de agora, porque é um tema que está vindo mais à tona, né, que estão percebendo as mulheres, né, sentindo esse impacto por conta, talvez, da pandemia, a gente comece agora a estudar mais a fundo essa sobrecarga materna e talvez a gente descubra o quanto ela vem impactando ao longo dos anos na saúde das mulheres de várias formas. E talvez ela se relacione com muitos problemas, com muitas doenças que a gente não faz nem ideia que venha da sobrecarga materna. Mas hoje ainda é algo que ainda precisa ser muito estudado. Precisa ser muito... e a sociedade precisa enxergar isso para ir a fundo, para entender que realmente pode existir, não só com essa síndrome, mas com várias outras doenças, em que as mulheres estão sobrecarregadas e essa sobrecarga afeta a sua saúde. De tal forma que ela não consegue perceber, porque, como eu falei, é cultural. A gente se acha responsável por todas as funções do lar, dos filhos, do marido, e a gente vai adoecendo, mas não consegue relacionar por quê? Porque tudo que a gente faz é considerado uma obrigação. Então, por que tu vai adoecer de algo que tu é obrigado a fazer? Sabe? É como se não fizesse sentido isso, porque tu tem que fazer uma responsabilidade tua, e tu não tens o direito de sentir isso, esse peso. Então, eu acredito
que tem relação com muitas doenças que a gente não faz nem ideia, que a mulher veio acumulando ao longo dos anos e que a gente não relacionou a toda essa sobrecarga, toda essa exaustão, porque as mulheres tratam isso, a sociedade trata isso como normal. A mulher tem que dar conta de tudo. Ah, se a mulher adoeceu, tem outro motivo. Isso pode ser por qualquer outro motivo, mas jamais porque ela tem que dar conta de 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, que não deveria ser só sua responsabilidade. Eu acredito nessa forma aí que você falou, porque a mulher, ela, por ser tão julgada, e muitas não saber lidar com isso, elas se demonstram ser fortes. A maioria. Então ela pode estar com a dor, ela pode estar com um problema que for, às vezes não compartilha, não consegue colocar para fora, porque não tem o apoio, não tem a escuta que ela precisa. Então, com certeza, várias doenças aí podem estar relacionadas a essa sobrecarga. E logo bem recente, podemos citar aí a depressão pós-parto, né? Exato. E Que, na verdade, a maternidade em si, ela é ignorada em alguns aspectos hormonais, principalmente da mulher, né? A gente não enxerga, né? Agora que está se percebendo, que está trazendo informação para essas mulheres, e muitas mulheres que tiveram filhos há anos atrás, percebem, poxa, eu tive isso, mas eu sentia, mas eu não podia falar com ninguém sobre isso, porque todo mundo fala que a mulher tem que ganhar o bebê e estar feliz se o bebê estiver saudável. Você tem que estar sorrindo já no mesmo dia que o bebê nasceu, quando na verdade há uma enxurrada de hormônios internos dessa mulher que causa toda essa confusão, essa bagunça mesmo, né? Então isso está vindo à tona agora, são informações, são assuntos que estão vindo agora, estão sendo tratados mais abertamente, mas a caminhada que a gente tem para realmente cuidar dessas mulheres, desde a gestação até depois quando os filhos começam a crescer, essa caminhada ainda é muito longa. Até essas mulheres se conscientizarem de que tá tudo bem elas não estarem bem, que elas precisam buscar ajuda e que não tem problema algum, não significa que elas não estejam fazendo o seu papel. É muito complexo esse assunto, porque envolve muitos fatores. Essa mulher tomar consciência de que ela não é responsável por todos, de que nem todos os dias ela vai estar bem para cuidar dos seus filhos e tá tudo bem, isso não diminui a maternidade dela, não a torna menos mãe. De ela entender que vão ter dias que ela vai ter que fazer escolhas difíceis, que talvez não condizam com o tipo de maternidade que ela queria levar, e que isso também tá tudo bem. E que ela não é a única responsável pelos filhos. Tudo isso precisa ser tomado como natural, trazer para a realidade, para que não só as mães, como seus parceiros, a sociedade de forma geral, as empresas que contratam essas mães, né, entendam que a mulher muda quando nasce um filho. Existe uma transformação e a gente precisa inserir essa mulher e essa criança na sociedade, porque elas fazem parte da sociedade. E como que a gente faz isso? Entendendo que essa mulher vai ter momentos desafiadores, entendendo que essa mulher precisa de apoio, de ajuda de verdade, não só falada, não só com flores no dia da mulher, não só com bombons quando ela está na TPM. A mulher precisa de ajuda de fato no dia a dia, que alguém pegue junto, que assuma as responsabilidades. Eu sempre falo, a gente está criando filhos pro mundo. A gente precisa que o mundo enxergue essa mãe, essa criança. Porque a responsabilidade não é só da mãe. Essa sobrecarga só vai aliviar, essas mulheres só vão estar mais aliviadas quando essa realidade mudar. Quando a gente entender de fato que não é responsabilidade apenas da mãe cuidar do filho e de todo o resto. Isso essa caminhada aí para essa conscientização, eu acredito que vai... estamos começando, né? Estamos levantando esses assuntos, uma live que a gente está fazendo hoje. Levanta esse assunto, leva essa informação para mais mulheres, para mais mães, mas a caminhada ainda é longa. Os nossos filhos vão estar mais empoderados com relação a esse assunto. Eu já discuto com os meus filhos a questão da sobrecarga. Eles têm 4 e 6 anos. Quando eles estão lutando para não fazer alguma atividade da casa, eu falo, se eu tiver que fazer tudo sozinha, eu não vou conseguir ser a mãe que eu gostaria de ser e que vocês merecem ter. Porque não é justo comigo. Eu não consigo. E eu falo isso abertamente com eles. Se eu tiver que fazer tudo sozinha referente à casa, porque eu não moro sozinha aqui.
Não que eu delegue funções para eles que não condizem com a idade deles. É que eles estão numa fase em que eles já não querem tanto colaborar quando eles eram lá pequenininhos, 1, 2 aninhos que queriam fazer tudo. Né? Agora, principalmente o meu de 6, já está crescendo e ele já não acha tão legal fazer algumas atividades. Só que ele precisa fazer, porque também é responsabilidade dele. Então, eu trago essa consciência de que quando a gente trabalha em equipe, de que quando cada um faz o seu papel, um simples recolher a louça da mesa e levar até a pia. Quantos homens sentam para comer, a mulher serve o prato, ele levanta da mesa e não leva nem o prato até a pia? Isso é um detalhezinho, só que um detalhezinho acumulado ao longo de 24 horas de demandas. Isso acumula para a mulher também. E às vezes pode ser esse pratinho em cima da mesa que faz essa mulher perder toda a postura aí, né? Perder a cabeça. Por quê? Porque na verdade ela já está com um acúmulo de funções e demandas. Então, é uma caminhada muito longa ainda, é um assunto que tem que vir à tona mais vezes, que tem que levar para as mais mulheres para que elas entendam, internalizem isso, que elas precisam se priorizar também. Que é injusto com elas essa realidade que a gente está vivendo. Com elas e com as nossas crianças, porque não tem, eu sempre falo, não tem como você acreditar que vai educar o seu filho com disciplina positiva, com comunicação não violenta, se você não está cuidando de você. Se você não está cuidando das suas necessidades. Uma hora o copinho vai transbordar e vai sobrar para todo mundo, para você e para a criança e para quem estiver por perto. Principalmente na realidade que a gente está vivendo. É verdade. Eu também falo sempre aqui para as mães que vão iniciar a introdução alimentar, para elas acalmarem o coração, porque a ansiedade e várias outras coisinhas que vão aparecendo vai refletir muito na apresentação dos alimentos para o filho e várias outras questões também. Então a mãe ela tem que procurar se cuidar para poder cuidar do outro, né? Que é o pequenininho que está dependente uma certa fase e por longos anos ainda vai ficar ali, né? Com a orientação da mãe, mas a mãe tem aquela responsabilidade junto com o pai para poder passar segurança para eles, né? Sim, com certeza. É juntos, né? Eu sempre falo, é um trabalho em equipe, é um trabalho de parceria, para que seja leve para todo mundo. Esse é o justo. Esse é como deveria acontecer em todas as famílias, né? E eu sempre falo, tipo, o que é prioridade? Prioridade é cuidar dos filhos, e os cuidados com os filhos é o quê? Tudo que diz respeito ao desenvolvimento da criança. A alimentação é algo que deveria estar no topo da lista, né? Que a família toda deveria pegar junto. Eu defendo muito a questão da alimentação saudável, sempre defendi, porque impacta diretamente no desenvolvimento, inclusive no humor, nos comportamentos da criança. Então, precisa ser, sim, uma escolha diária como prioridade, principalmente agora que as nossas crianças estão ainda mais sedentárias, né, ainda mais distraídas aí com telas, com jogos. Então, a alimentação precisa, não, eu sempre falo assim, não que você vai aí passar horas cozinhando para a criança, não tem como, né? Mas é possível equilibrar hábitos saudáveis, a alimentação saudável, sem que você fique na cozinha o dia todo, né, na função o dia todo, também com uma organização da rotina. É preciso organizar essa rotina também para priorizar certas coisas que impactam diretamente no desenvolvimento. Inclusive da própria família em si, né, dos pais também. É uma mudança que precisa acontecer na família toda. É verdade. Letícia, muito claras essas informações. Gostei demais ter esse bate-papo com você. Muito obrigada por essa oportunidade. Se você quiser acrescentar algo mais, fique à vontade. Mas eu estou satisfeita com a nossa live. Então, eu agradeço também o convite. É um assunto que a gente precisa, como eu falei, precisa estar abordando com mais frequência, conversando mesmo, levando a fundo essa tomada de consciência das mulheres. Eu sempre me disponibilizo a estar ajudando, né? Porque eu sei que tem muitas mães numa realidade muito difícil agora. Muitas mães que estão mesmo surtando com os filhos, que estão se sentindo mal com isso, que não estão conseguindo lidar
com todas as demandas que os filhos têm e equilibrar isso, porque é muito difícil com todas as outras demandas. Então, eu sempre fico à disposição. Podem me chamar no direct, tem o meu contato no link da minha bio também, porque a gente precisa, neste momento, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, ser apoio uma das outras. Buscar o apoio. E como o apoio físico neste momento não é possível, né? Ir tomar um café, já era difícil antes, porque a gente está vivendo uma maternidade mais isolada, então eu disponibilizo o meu apoio virtual. Entre em contato, porque muitas vezes a gente só precisa desabafar. A gente só precisa que alguém diga, tá tudo bem. Tá tudo bem se hoje não funcionou, tá tudo bem se hoje você se perdeu, tá tudo bem se hoje o dia não fluiu como você gostaria. Porque a maioria da rede de apoio julga, aponta o dedo para essa mãe, e daí ela não se sente confortável de se abrir e vai acumulando tudo isso dentro de si. Então, busquem uma rede de apoio que realmente esteja disponível para te apoiar de fato. Se não for possível fisicamente, virtualmente. Que busque apoio de outras mães que tenham uma maternidade semelhante à que você está buscando. Porque daí sim você vai se sentir apoiado. E eu sempre me disponibilizo para estar atendendo, para estar ouvindo, para estar ajudando essas mães como for possível aí. E para estar melhorando essa realidade que a gente está vivendo. Certo. Fala aí um pouquinho do seu curso que você lançou aí recente, está com vagas abertas. Então, eu tenho hoje a mentoria em grupo. Neste momento eu não tenho vagas abertas, vou estar abrindo elas em seguida, que eu tô com um grupo agora atendendo, né? A gente está na metade da mentoria. Que a mentoria em grupo ela surgiu com essa intenção. A mentoria, o que é? O Criar Consciência é um grupo de mulheres que eu reúno, onde elas têm um espaço para estar compartilhando o seu dia a dia, desabafando, falando dos seus principais desafios. E nesse grupo eu mando diariamente conteúdos em áudio e texto para estar orientando essas mães sobre os comportamentos os principais comportamentos desafiadores que os filhos têm, como lidar com esses comportamentos, com a birra, com o choro, com a alimentação, com o sono, os principais desafios que as mães têm no dia a dia. Elas recebem o conteúdo dentro dessa mentoria, mas é um grupo aberto, porque a minha intenção é essa, é estar passando a informação para as mães, mas também estar ouvindo elas, não apenas estar mandando informação, está deixando o espaço aberto para que essas mães entre si ali no grupo possam estar conversando, possam estar dialogando, podem, às vezes, uma situação pontual que acontece, joga no grupo, né? Porque ali é um espaço sem julgamento, é um espaço para realmente acolher essas mães. E além da mentoria em grupo, eu atendo individualmente também, mães que estejam aí passando por algum desafio, com algum comportamento, com alguma situação do dia a dia com os filhos. Eu faço os atendimentos individuais, aí eu, através de agendamento, tem um link na bio também, que vai direto para o meu contato para estar agendando. E eu tenho um e-book também, Seja Paz em Meio ao Caos. Foi um e-book que eu criei com base na minha rotina, né, nos meus desafios que eu tinha, quando o meu segundo filho nasceu, eu percebi que as explosões começaram a se tornar frequentes, os meus momentos de raiva começaram a se tornar mais rotineiros, eu precisei, como eu já tinha consciência, já vinha estudando sobre isso, eu precisei buscar, e não tinha muito apoio na época, assim, não tinha muita informação fora, então eu fui buscando formas de estar cuidando de mim, de estar cuidando dos meninos, de forma que a minha raiva eu sentisse, eu aprendesse a perceber ela, mas eu não deixasse ela chegar nos meus filhos, não se tornasse algo, né, chegar nessa explosão que eu falei antes. Então eu criei esse e-book, Seja Paz em Meio ao Caos, que são 10 passo a passos para que você consiga aí ter um dia mais leve, um dia mais tranquilo, para que você consiga aplicar na prática. E o e-book, ele foca primeiro no quê? Nessa mãe e nas necessidades dessa mãe. E a partir do momento disso, ele vai te mostrando como agir com a criança. Mas primeiro, sempre, olhar, observar as suas necessidades e os seus limites. E o e-book também tem link na minha bio disponível para compra. Tá bom então, viu? Gostei. Muito Muito obrigada e obrigada. até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Boa noite para todo mundo que ficou Boa aqui com a noite. gente. Um abraço. Beijo. Beijo.